frescura. Luiz Stein. Bem, design, ficou uma coisa assim, eu não sei, aqui já tem a Lara é designer gráfico, tu não é, Lara? Designer hoje em dia é uma... Desenho, eu me lembro que uma vez eu fiz um anúncio de uma loja, eu acho a música das cigarras uma coisa fantástica. Eu também gosto. Tem gente que fica estressado. Uma vez eu sentei com o Tunga assim, e a gente ficou uma meia hora. Elas cantam pra morrer, né? E cada uma canta num tom, e é pra fuder e morrer, né? Ah, tem essa história? Tem, isso é sedução, é jogo de sedução. Eu peguei muito terreno baldio quando era garoto. Eu morava na Ilha do Governador e tinha cigarra assim, direto, cara. Direto. Hoje em dia é só em... agora no verão. É difícil de... Agora no verão. Em árvore de condomínio. Tá na saison. Tá na saison. De cigarro. De trepar e morrer, não é isso? De fuder e morrer. Bem, eu estava abordando o tema do design. Você pode dar uma esclarecida, por exemplo, a gente também, sem querer requentar o papo, a gente estava falando também da imprensa impressa. Para mim não vai morrer. Eu também acho que não. Acho que não deve morrer. Eu todos os dias eu compro o jornal, eu não gosto de receber embaixo da porta, mas eu, por exemplo, adoro quadrinhos, né? Uau, também. Eu sou fanático por quadrinhos. Inclusive, insubstituível. Eu amava quadrinhos quando era proibido. Era defeito, que nem cinema, quando eu ia 3 vezes por dia ao cinema, porque tinha sessão às 3, às 7h30, às 9h30, e pensava, eu estou cometendo um pecado, porra, né? E quadrinhos é o maior exemplo, né? Não tem como você numa tela substituir aquele encantamento, aquele fetiche que você tem com um puta livro e você vendo. É outra parada. Eu acho que essas coisas, de alguma maneira, nem que seja de um jeito assim, museológico, elas vão continuar existindo. Vão ter que continuar existindo. William Eisner. Eu conheci no Lobinho. Will Eisner. Eu cheguei a entrevistar ele uma vez aqui, que ele teve no Brasil, por uma matéria para a revista do Mion. Porque no Lobinho, que era, olha, eu li em Alegrete quando eu tinha 8 anos de idade, e tinha uma polêmica, o Espírito, se continuava ou não. Muito bom. Os quadrinhos, assim, para mim foram uma baliza no meu trabalho o tempo todo. Talvez, assim, em outras condições eu fosse, hoje em dia, um desenhista de quadrinhos. Eu fiquei entre investir nessa coisa e o designer gráfico e tal, misturado com uma dose de arquitetura, e acabou dando nesse absurdo que como é que você, é LSD hoje em dia. Deixa eu te contar, uma vez eu fiz eu trabalho muito como locutor, tinha uma loja lá de Goiânia, sei lá, o cara que chamava loja de design. E eu falei, design. Porque a palavra é latina. É bom o jeito que você fala, o design, essa palavra é meio... Desígnio. E me mandaram corrigidos assim, não, a gente diz design. Tem uma revista de uma faculdade de designer aqui do Rio que chama Designe. Justamente... Desígnio, a palavra é latina. Você quer vender um automóvel, você diz assim, olha, eu vou desenhar um automóvel pelo telefone para você, né? E ainda tem o designer e o design. Tem essa... Mas eu mandei as fotos do cara assim, vem cá, você gosta de inglês ou não? Porque senão não bota design. E o pior é o seguinte, quantas funções, né, quantas ocupações cabem sobre esse manto do design? Que hoje em dia o cara de roupa é design, móvel é design, carro é design, tudo é design. E como é que você, por exemplo, mais ou menos colocaria um design, como é que você desenharia o tipo de função que você exerce nessa história toda? Olha, isso é uma grande discussão. Na verdade, existem diferentes visões disso, mas eu entendo o design assim como uma disciplina, esse que a gente faz aqui, como uma disciplina assim que busca organizar o espaço com um sentido estético. Legal. Muito do nosso trabalho é assim, que seria, antigamente a gente se referia a isso quase como uma psicanálise gráfica. A gente está interpretando mas tem um aspecto rítmico no teu trabalho. Sonho alheio. Eu observei. Né? Quer dizer, é uma observação minha pessoal. Sim. Que eu observei que tem um aspecto rítmico. Eu não sei se é isso que você está falando, disso que você está se referindo, assim, mas eu me considero um cara que, apesar de trabalhar com os temas, às vezes, assim, inusitados, ainda assim eu sou um cara cartesiano. Eu tenho um certo... Gosto de figuras centralizadas, sou um cara um pouco chato nesse sentido. Então mistura esse nosso cartesiano com informações
mais desbaratadas. Termina dando nisso. A mulher sangra nos olhos, mas está no centro da camisa. Tem ao mesmo tempo o cartesiano e ao mesmo tempo tem a gente busca tentar de alguma maneira, é uma coisa ridícula em si, mas a gente busca uma nova visão de alguma coisa. Mesmo que isso não tem a ver com lógica também, né? Tem a ver com lógica. E o tipo de trabalho que a gente faz aqui no estúdio é um trabalho muito pensado, mais pensado do que executado hoje em dia. É um design, é um desenho que pouco existe no papel e existe muito no discurso. Isso é uma coisa engraçada, que o computador parece que ia empurrar a gente no sentido ao contrário, mas cada vez mais hoje em dia, ainda mais nós aqui no nosso métier, no nosso jeito de fazer isso, a gente discute tudo. Então fala sobre uma capa de livro muito, talvez mais do que faça uma capa de livro. Quando a gente chega a fazer, é porque já falou muito sobre isso. Já encheu o saco. Você sabe que tem um depoimento do velho Oscar Niemeyer, que ele diz assim, ele era muito amigo do Dr. Rodrigo Mano Franco, de Andrade, pai do Dr. Pedro, que eu disse assim, o Rodrigo falou para mim que eu tenho que ler mais. E eu perguntei, mas por quê? Porque aí você vende o seu trabalho, que é muito surpreendente, excessivamente novo para as pessoas aceitarem de cara, com um discurso paralelo ao teu trabalho. É mais ou menos o que a gente enfrenta. Porque se é uma coisa que você percebe muito isso nesse meio showbiz que a gente se refere. O computador, ele conferiu ferramentas parecidas para vários agentes. A diferença é o conteúdo. Sim, Photoshop, você tem Photoshop, qualquer prego, qualquer guri que... O cara na Austrália tem Photoshop, todo mundo tem Photoshop. O problema é quem tem panela velha para vender, né? Porque, Photoshop todo mundo tem. Antes você tinha que, além do... que hoje em dia você tem o Photoshop, antes você tinha que ter os meios. Tinha que ou desenhar, ou fotografar, ou regotir, ou não sei, outras formas. O Photoshop, de uma certa maneira, chega igualando as oportunidades. Não vamos discutir aqui a exclusão econômica e tal, que é outra discussão. Mas dentro é muito pouco, é desprezível. Dentro do negócio, enfim. A exclusão econômica é desprezível. O Photoshop inclui. Eu tenho Photoshop, você tem Photoshop, eu tenho Photoshop. Tá cheio de bunda mole, né? Se Photoshop. Designer, Photoshopando, quer dizer. É o que... Agora, tem um lado bom nisso. Sempre que a gente fala essa coisa de tecnologia, até para não parecer reacionário com isso, eu me lembro do Miles Davis, né? Perguntaram para o Miles Davis o que ele achava da bateria eletrônica. Ele respondeu, menos um músico bêbado para ir buscar no bar à noite. Ninguém achando que ele havia com purismo, bateria eletrônica. Não, menos um músico bêbado. Eu acho que, por exemplo, que a tecnologia... O Photoshop é menos um desenhista maluco. Eu acho que a tecnologia supera muitas vezes certas coisas reacionárias, por exemplo. Eu sempre fui contra a luta pelo direito autoral. Eu achava isso muito esquisito. Comunistas e não sei o quê, sindicalistas lutando pelo direito autoral, enquanto que o direito autoral não passa de ser uma luta pela propriedade. É verdade. Não é? E atualmente você pensa que você bem entender e não tem mais dono. Democratizou geral, né? Tem também, eu estou falando dialeticamente. Mas eu concordo com você. Isso é hegeliano, sei lá, é contraditório, né? Quer dizer, a gente tem um discurso e dentro do discurso contém a contradição. Mas me diz uma coisa, qual é a sua clientela? Olha, a nossa clientela é completamente ligada ao, digamos, fabricação de bens culturais, de diferentes formas. A gente trabalha com gente de literatura, com gente de teatro, com gente de cinema, com gente de música. Fazemos muita capa de disco. Capa de antes de LP. Eu fui sócio capa também. De CD? Capa de CD. Eu fui sócio do Gringo Cardia. Durante 10 anos nós trabalhamos juntos, tínhamos um estúdio chamado então, Bela Arte. Você faz cenografia também? Também, faço cenografia até hoje. E a Bela Arte fez as capas da Blitz. Toda a cenografia, toda a direção de arte da Blitz. De jazz, de 50 a 70, que são fantásticas. São aquelas meio... aquela cara Blue Note, assim, são super legais. Mas, enfim, a gente começou nessa época da Blitz. Foi uma... bolacha maior. Aquelas capas grandes até hoje aos pequenos CDs. E a gente começou a se envolver em toda a produção
ligada ao disco. Na verdade, a gente começou com a capa e passou para a cenografia, da cenografia passou para o videoclipe. Primeiro... Você fez cenografia de balé também? De balé, poucas vezes. Porque o Gringo faz O Gringo faz da Deborah Coker. Muito E eu vi agora uma coisa com a Pina Bausch, que era do caralho. Balé permite Do caralho. trabalho visual super legal. Não tanto, não trabalho, já trabalhei com dança. Eu trabalhei com dança muito na época da Graciela Figueroa. Ah, sim, eu conheci essa mulher. Eu fiz a programação ela dançou no Eu Te Amo. A Graciela Era coreógrafa uruguaia. Era uma mulher impressionante. Né? A Débora, inclusive, foi da companhia dela, Débora Cook. Mas, enfim, na verdade, nós funcionamos como o que seria, numa linguagem de computador de hoje em dia, a gente faz a interface visual desses produtos culturais. Sim, mas você gravita dentro do mundo do espetáculo. Mas só que, de uns anos para cá, nós também passamos a trabalhar, na verdade de muitos anos para cá, também com conteúdo social, vamos dizer. Nós temos um monte de trabalhos nessa área, assim, trabalhamos com afro-reggae, trabalhamos com o Morrinho, os garotos que fazem maquete de favela do Pereirão, temos trabalhos com a Copa Roca, com o Funk em Lata, com uma série de grupos. A gente procurou também ligar, de uma certa maneira, fazer o nosso elo da cidade já partida. entra no universo hip hop, né? Essa coisa fazer essa ponte entre esse designer aqui, Jardim Botânico, e o resto que está acontecendo na cidade. Porque o hip hop abarca tudo, né? Dança, movimento, grafite, né? Na verdade, esse é o nosso maior mérito e talvez o nosso maior problema, porque quase todos os estúdios de design de hoje em dia, eles têm uma clientela e uma linguagem mais corporativa, institucional. Então, o cara atende um laboratório, atende um pequeno banco, atende algum negócio. E nós praticamente não atendemos negócios. O nosso negócio é o bem cultural. Você é um resistente. Então, nós pagamos aí, temos assim uma série de privilégios existenciais e tal, mas pagamos também um certo preço por essa opção. Uma pequena marginalização, mas também... Não, nem nos sentimos marginalizados. A gente só não fica exatamente operando no big business. Ainda tem o direito à nossa sandalinha havaiana de todo tudo dia. bem, cara, mas então os caras se metem pra caralho, né? Os caras se metem pra caralho. O que tem de reunião, de criação, de a puta que pariu, do cliente, que não sei mais o que, resulta num certo achatamento. É como assim, por exemplo, nas artes plásticas, o curadorismo, quando é uma exposição coletiva, se tem 20 artistas, no mínimo uns 15 são achatados para caber dentro do tema proposto pelo curador. É verdade, é verdade. Essa história do curador até me lembrou um negócio. Fala do que te lembrou. Não, porque hoje em dia a gente tem muitos projetos, assim, também outro dia eu me vi discutindo essa questão, em que parece que você tem um projeto plástico, coletivo e tal, em que a ideia é do curador. Quando o curador, no máximo, ele conceitua uma coisa. Já houve o expressionismo, o impressionismo, o fofismo, etc. Agora, o que é mais nítido nas grandes exposições, na Bienal, na puta que pariu, é o curadorismo. Né? O curadorismo, de uma certa maneira. Eu fui nessa última Bienal, uma Bienal do tipo terceiro setor. Essa era totalmente terceiro setor. Todos os trabalhos, assim, eu tenho uma simpatia, até um apreço por essa questão social
como eu acabei de falar. Mas a Bienal parecia quase fetichizada, a questão social. Não tinha um trabalho que não tivesse um pobre, um excluído, um miserável. A sensação que você tinha, que aliás é um pouco a que você tem viajando hoje, é que o mundo inteiro caminha para o terceiro mundo. E a tendência também é uma certa desmaterialização da arte, né? Então... O artista não tem muito o que vender, né? O processo, o método e tal, a forma de executar o trabalho ocupava um espaço de protagonista nessa Bienal. Você tinha um monte de trabalhos assim que, na verdade, a realização final, o resultado daquele processo era, assim, indispensável, para usar uma palavra. Mas o que contava era o método, o trajeto, o processo que levou a essa coisa. Como se isso, enfim, valorizasse alguma coisa. Hoje eu sinto que se vive uma época assim que você valoriza o esforço, sabe? Como se o esforço fosse... O que adianta um cara sair correndo com a bola, atravessar o campo inteiro, chegar cara a cara com o goleiro e chutar para fora? T igual a FD, né? Não adianta trabalho nada. Pela força multiplicado pela distância percorrida, não é outra coisa. O cara pode assim. Aí eu gastei a sola inteira de um sapato tentando vender cachaça, trabalhei o dia inteiro e não vendi nenhuma garrafa de cachaça. Nesse sentido tem muito mais graça Então, o cara que está trabalhou. parado ali, a bola foi nele, deu um toquinho e tal, que é o Romário, né? O cara que se faz de morto e que aparece numa hora. Nem sempre o esforço, o suor produz qualidade e competência. Né? Muito antes pelo contrário. É judaico-cristã. Judaico-cristã. Judeu macumbeiro, como eu gosto de Não, mas você não está dentro desse esquema, porque, o sofrimento absolve, né? Eu estou duplamente, eu tenho os dois lados. Muito na terra que depois o céu está garantido. Eu tenho a mãe judaica, né? Aquela vem com os dois garotinhos, aí encontra a amiga, fala, que gracinha, qual é a idade deles? Fala, o médico está com 8, o engenheiro vai fazer 12. Eu já tenho esse lado dessa pressão e também é da culpa católica, aquela coisa Vamos ver, essa a gente pode ilustrar com o quê? Jesus do lado de Maria Madalena, na Via Mas Sacra. Mas você tem um São Jorge aqui, cara. Vê essa, senão tá boa. Aí Jesus fala, quem nunca tiver errado que atire a primeira pedra. Aí um português baixinho, assim, na primeira fila, tá com um pedregulho na testa da Maria Madalena, toda sangrando e tal. Jesus fica revoltado, né? Chega pro cara, meu amigo, o que é isso? Você nunca errou? Ele falou, dessa distância, não. Eu ainda coloco o cara com a camisa do Vasco, esse portuguesinho da pedrada na Maria Madalena. Eu estava querendo falar sobre São Jorge, que eu estou vendo aqui. São Depois Jorge. a gente volta. Ele tem a estrela vermelha do PT e o escudo do Flamengo. Isso não é partidarismo teu, né? Porque você associou, né? Eu associei. Na verdade, isso foi um trabalho que eu fiz em parceria com o pessoal da Copa Roca, a cooperativa das costureiras da Rocinha. E como o trabalho não tinha um tema específico, era para celebrar uma parceria e tal, eu resolvi colocar os elementos que eu achava que compunham assim, o meu, digamos, cabedal ideológico naquele momento. O PT não tinha passado não era a calcinha do Lula que o Chico Caruso mostrou muito bem na capa do livro dele, que é genial, o Lula com a calcinha do PT, a época não era essa. O Flamengo vinha de momentos melhores. E o Flamengo é o Flamengo. E eu sou, assim, completamente fanático. Eu fui durante muitos anos a todos os jogos. Hoje em dia eu tô meio no exílio do Maracanã por diversos motivos. O Márcio Braga vai voltar. Mas eu assisti todos os títulos brasileiros, eu vi tudo, eu estava lá todas as vezes. Eu calculo em mais de 1000 vezes as minhas idas ao Maracanã. Eu estudava na Rua do Maracanã. Eu fui um fanático por essa história. E tem dragão? Pois é, e o São Jorge, aí eu não querendo requentar a conversa, estou me lembrando do que você falou. Desde quando tem dragão na Igreja Católica? Isso é muito engraçado. A Igreja Católica admite nessa imagem que o dragão existiu, né? Que existiram dragões, foram extintos, assim. Você me falou que existe uma igreja de São Jorge. Aqui no Rio tem São Jorge, tem essas imagens, tem imagens enormes ali no frente ao Campo Santana. Campo Santana? Vou lá ver. É a igreja de São Jorge. Vou lá ver, vamos fotografar. Ô, Lara, vamos registrar essa imagem. Tem aquela super e na Igreja Católica faz parte da iconografia católica um dragão, hein? Sai dessa, Papa Bento XVI, hein? Sai dessa, explica essa. Se liga, Bento XVI. Pelo menos está matando o dragão, né? Bom, pior é quando você tem que conviver com o dragão. Puta que pariu. Aí é bem pior. Eu sou dragão de fogo. Você é, né? Nasci em 1940. Mas isso já não há outro tipo de iconografia. Eu vou te dizer uma coisa que o Jaime Vilaseca, que eu considero
maior moldureiro do Rio de Janeiro, me falou uma vez, eu pedi para ele fazer um trabalho de um dia para o outro, eu falei, pô, você vai conseguir? Ele falou, gente ocupada consegue fazer um negócio de um dia para o outro. O cara que não faz nada, o cara que está lá na rede, deitado, esse não vai fazer. Você chega pro cara e fala, faz esse quadro aqui para mim. Caymmi vai ser difícil, né? O cara que já está fazendo 30, fazer 31, ele já está Tu sabe que aquele songbook do Caymmi, Sim. ele pegou umas músicas e ele já achou em duas. Porque ele é tão preguiçoso que até criaram o método Caymmi de captação de coco. É o seguinte, ele amarra a rede em 2 coqueiros e espera o coco cair. Pô, tem histórias geniais da Bahia. Eu coleciono histórias da Bahia. Eu gosto muito da Bahia, adoro Salvador. Conheci minha mulher, apesar de eu ser carioca, ela também, a gente se conheceu em Salvador. Tem milhares de histórias que eu adoro. O cara que trouxe um suco de laranja, essa aí foi o Paulinho Mosca que conta. Pediu um suco de laranja sem açúcar. Aí o cara veio primeiro aquela placa de açúcar, assim, 2 dedos de açúcar. Ele falou, pô, eu pedi sem açúcar. Desse pra voltar, voltou com 1 dedo só de açúcar. Falou, pô, eu pedi sem açúcar, cara. Aí o atendente olhou pra ele, olhou pro suco, pensou, porque o baiano pensa pra falar isso. Falou, mexa não. Resolve, entendeu? Enfim. Não, bicho, não dá pra viver sem interferência do mundo, né? Não dá pra segurar a barra dessa porra desse mundo sem haver uma interferência, né? Na Bahia não se joga basquete, sabia? É que eu considero, olha, eu defendo o Rui Otaki, aquelas interferências em São Paulo, sim, aquela melancia, aquela carambola, porque inclusive eu briguei até com a minha equipe, você sabe disso, que podiam passar na frente do Instituto Tomé Otaki, e dizer, que coisa horrorosa, mas era sempre passional a reação, entende? Então, aí eu falei pro Rui, olha, Rui, eu considero muito a tua interferência no cityscape de São Paulo, que é um cityscape tedioso, entende? De repente pinta aquele troço, aqueles vidros cor-de-rosa, sei lá, um cor-de-rosa cafonérrimo, com aquela carambola, e todos os cariocas que estavam no automóvel se revoltaram, pô, eu achei aquilo fundamental. Eu digo assim, isso é uma maneira de fazer arte. Tu não achas? Lógico. De reagir a alguma coisa, né? A estrela da Autobiotaque aqui na Lagoa despertou uma reação parecida. Queriam afundar a bombas de profundidade. Pô, e a velha é atenção, né? Foi uma loucura. Ela é boa. Eu acho que não sei o quanto eu escolhi. Não estou te limitando. Não, eu sei. Não, mas eu acho que a coisa foi acontecendo mesmo. Eu não sei o quanto eu escolhi esse caminho, o quanto esse caminho me escolheu junto. Pelo seguinte, tudo, ainda mais no Brasil, que não tem um mercado estruturado, né? Você vai fazendo um trabalho. Então, vamos dizer, você faz uma capa de disco, faz com um sucesso ou um relativo sucesso, você é chamado para fazer outra. As poucas vezes que eu me aventurei no mundo corporativo, mais institucional, minhas aventuras não foram exatamente muito bem sucedidas. Uma vez me chamaram para fazer assim, um anuário da Odebrecht de final de ano. Era uma concorrência, eu perdi. Esse tipo de concorrência eu perdi, entendeu? Então, ao mesmo tempo, eu também fui escolhendo o meu caminho e o mercado também foi escolhendo o meu nicho, entendeu? Foi te embretando. O tipo de questão que me interessa no design, na visualidade de uma maneira geral, não é a questão já decidida pelo mercado, já definida, que já faz parte do status quo reinante. Sim, então, por definição, eu já... A ideia que brotou em você. Exatamente, por definição... Você não sabe exatamente o resultado da reunião de criação. Claro que isso tem um lado ridículo, que eu sempre ironizo essa coisa, mas a gente está sempre buscando o novo, com muitas aspas para todo lado, um outro talvez seja mais correto, um outro jeito de ver aquela mesma coisa. Se for para ver do jeito que todo mundo já viu, para que a gente vai ver, entendeu? É isso aí. E aí, na verdade, para você trabalhar, funcionar no mercado, estruturado, da maneira mais enquadrada, você tem que fazer o estabelecido, né? Porque, em geral, mercado não combina com arriscar, com se aventurar, não combina com nenhuma coisa que envolva... talvez o que resuma a relação que a gente tem com as coisas, uma relação crítica com as coisas. Humorada quando é possível, mas crítica. Assim, em princípio, a gente sempre desconfia de tudo. Até segunda ordem. De omnibus est dubitando. Isso é a frase basilar do Freud e do Marx. Olha, você pode não estar agradando muito ao mercado, mas a mim você me satisfez muito com os seus esforços. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado por essa entrevista que eu gostei muito, fã. Viu? Eu também. Fiquei teu fã agora. Valeu. A gente falou um pouco de obras, mas eu acho que cabe muito